reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Fala meu querido, fala minha querida, futuro e futura policial para nosso orgasmo. Professor Morão com você para falarmos hoje, né, de um tema muito, de um tema relevante, digamos assim, um tema relevante que veio no seu edital agora, que é o PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar, só que é a parte do PAD dentro da Lei 27756, ou seja, já dou o bisu para você, ó. Foi cobrado a 27756, tá, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás e suas autarquias na sua prova, e foi cobrado a parte do PAD, que é do 212 ao 247 ali, da 27756. A gente vai bater agora o PAD, que é o que foi cobrado. É bem tranquilo, só para você entender uma situação. Existe o processo administrativo. O processo administrativo disciplinar está dentro do processo administrativo. É uma das modalidades do processo administrativo. Por exemplo, você pode abrir um processo administrativo para solicitar férias. Você pode abrir um processo administrativo para solicitar licença para estudo, licença para interesse pessoal, solicitar viagens para o exterior, né, uma licença para interesse particular, que seja vários tipos de processo. E existe o processo administrativo disciplinar, que é para apurar, o próprio nome já diz, a disciplina do servidor, que é o que a gente está correndo aí, beleza? A gente não quer. Então vamos lá, eu vou colocar o material na tela aqui para você. O professor está bem gripado, tá friozão aqui o ar, mas vai dar certo, tá? Inclusive isso aqui é de um dos cursos, né? Mas aí é café pauta janta, você vai entender isso aqui. Me manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou te explicar qual que é a situação aqui. Vamos lá. Material na tela então para você, acompanha aqui comigo, tá? Olha só. A gente avança aqui, entramos no título 5, tá? Aqui no 212, como eu disse para você, que é o processo administrativo disciplinar, tá? Disposições gerais deles. Logicamente, eu vou até voltar com você aqui, olha só. É um pouco... Esses temas da Lei 27756 são temas bem técnicos. Eu digo técnicos porque é letra de lei. E aí, meu irmão, eu vou falar para você. O que vai salvar a sua pane? A leitura. Pô, nós vamos bater todos os pontos aqui? Não, nós vamos bater os principais pontos, aquilo que é mais cobrado. Vou destacar para você, vou elencar, vou retirar o texto, vou falar, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou te explicar certinho, você vai entender a parada, mas faça a leitura. Faça a leitura, beleza? Pegou a ideia? Então vamos avançando aqui. Lembrando, a gente vai bater os principais pontos, mas faça a leitura, 212 ao 247. Pô, poucos artigos. Pegou a ideia? Vamos avançar. Então vamos lá, olha só. Disposições gerais. Os responsáveis pelos órgãos e as demais autoridades do poder público estadual, bem como os servidores que nele exercem suas funções, tiveram conhecimento da prática de propriedade administrativa ou qualquer irregularidade. Eles são o quê? Obrigados, tá? Sob pena de responsabilidade, ou seja, responder por responsabilidade, a notificar ou representar o fato à autoridade competente, beleza? Para tomar as devidas providências. E aí, ó, as irregularidades praticadas por servidor público estadual serão apuradas no processo administrativo disciplinar, regulado em lei. Qual lei? Lei 20.756, a chamada Lei 27756 do ano 2020, que é o processo, que é a lei, né, que é a lei do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás e suas autarquias. É a lei que rege a nossa atividade como policial penal do Estado de Goiás, amém? Amém, fala amém, recebe aí, o professor está profetizando a sua vida. Que rege a atividade do policial civil, que rege a atividade dos servidores públicos ali da Secretaria de Administração, da Secretaria de Educação e etc. Servidores públicos civis. O que quer dizer civis? Não militares. Um policial civil é um servidor público civil, sim. Um policial penal é um servidor público civil, sim. Ah, mas tem a lei orgânica de cada cargo. Tem a lei orgânica da Polícia Civil, está instituindo a lei orgânica da Polícia Penal? Sim. Ah, mas tem o estatuto. Ó, a diferença, lei orgânica e estatuto. Tem o estatuto da PMGO, que é 8033. Sim, aí são servidores públicos. Dentro, né, da aula que eu coloquei para vocês aqui de servidores públicos, né? Volta lá e pode ver, ela tem bem esse detalhe. Mas a PMGO é pela 8033, são servidores públicos, mas são servidores públicos militares, é outra categoria. Aqui nós somos servidores públicos civis, somos também policiais, assim como eles, mas somos na categoria civil, não militares, não decorrente das prerrogativas militares, não vamos ser julgados pelo Tribunal Militar, não será um Código Penal Militar, não será um Código de Processo Penal Militar, será um Código de Processo Penal Comum, o Código de Processo Penal Comum, né? O Penal Comum, Processo Penal Comum, todas as nuances
dos servidores civis, beleza? Voltando então, olha só. A gente avança um pouquinho mais aqui. Olha só, da sindicância. O seu edital, ele pediu assim, ó, processo administrativo disciplinar e sindicância. Mas entenda uma parada. Para que haja o PAD, processo administrativo disciplinar, abre-se uma sindicância. Não necessariamente só a sindicância, a gente vai ver que tem outros meios investigatórios. Mas quando eu falo de processo, eu falo de investigação, tá? Diferentemente, professor, mas só a Polícia Civil tem força de investigação, tem força de investigação de inquérito policial, de investigação criminal. Aqui a gente está falando de faltas, de condutas, de disciplina aqui no âmbito administrativo, tá? É julgado no âmbito administrativo. A gente tem um PAD, a gente tem uma sindicância para apurar, uma sindicância investigatória, produção de provas, tudo isso aqui no processo. Existe o processo penal, existe o processo administrativo, existe o julgamento no âmbito penal, existe o julgamento no âmbito administrativo. Existem esferas julgadoras, penal, civil e administrativa. Pegou a ideia? Se localizou aqui no evento? Só para você entender onde você está na parada aqui, tá? Vamos lá então. E aí, para fazer o PAD, tem primeira sindicância. O edital cobrou processo administrativo disciplinar e sindicância, mas a lei ela traz da forma correta, a sindicância e depois o PAD. E aí é o que a gente vai estudar na forma da lei aqui, beleza? Vamos lá. Tá, professor, como medida preparatória, a autoridade competente para instaurar o PAD poderá, se necessário, determinar a realização de sindicância preliminar ou, se valer de quê? A apuração preliminar e investigatória, que eu falei para você aqui, com a finalidade de investigar irregularidade funcional, oportunidade, que eu tenho aqui, só para deixar organizadinho, perdão, oportunidade em que serão realizadas diligências necessárias à obtenção de informações, inclusive de natureza patrimonial. Quando ele fala isso aqui, o cara está sendo investigado tanto por improbidade ou algum ilícito administrativo cometido mesmo. E aí tem uma situação de desvio de verbas, outra novidade assim, que tem um ato de improbidade administrativa, por exemplo, de enriquecimento ilícito. Ele vai ser julgado na esfera civil e na esfera administrativa. Ponto. Se estender um crime na esfera penal, ele também vai ser julgado na esfera penal, ou seja, nas três esferas, beleza. Porque pode ser julgado nas três esferas, nada impede, isso que é a jurisprudência do Supremo, beleza. Só para você entender aqui a situação do evento. Tá. E aí, quando eu falo de natureza patrimonial, vai ser analisado os bens, a forma de aquisição dos bens. Pô, o cara entrou na polícia com salário, hoje, né, R$7.000, o cara entrou na polícia com salário de R$7.000, em questão de 2 meses, o cara tinha suponhamos, a polícia gosta, né, do Honda Civic, o cara tinha um Honda Civic, beleza, de repente, o cara tá tocando uma X6, R$600.000, R$700.000, só X6, tá morando lá no Alphaville, 2 meses de serviço, 2 meses de polícia, 7.000 mais 7.000, 14.000, fora o desconto, ele vai, desconto aí, por exemplo, R$1.000, ele vai ter o quê? 12.000, beleza. Com 12.000, 2 meses de serviço, o cara tá andando de X6, o cara tá com a mansão de 4, 5 milhões lá no Alphaville, tá lá. Professor, mas o cara meteu consignado no financiamento. Mano, não libera esse tanto de margem pro polícia não, tá? Você vai ter uma margem aí de cara dos R$200.000. Beleza? Professor, vou arrancar os 200.000 e vou meter a nave. Beleza, irmão, eu não indico, não faça isso. Mas se quiser fazer também, eu não vou te recriminar. Mete marcha, você é seu guia. Tá? Mas vai liberar a margem no banco para você mais ou menos 200 conto. Professor, mas eu recebi herança. Tá, beleza. Vai ser apurado essa novidade aí, beleza? Não é só porque o cara tem os bens que ele vai ser investigado nessa situação. Estou falando o fato de ocorrer um ilícito e, em decorrência desse ilícito, ele foi investigado e descobriram que ele tem essa situação aí dentro de 2 meses praticamente. Pegou a ideia? Pegou a visão aqui? Só para você entender que pode ser a investigação também de natureza patrimonial, beleza? Vamos lá, olha só. Consideradas úteis ao esclarecimento do fato e suas respectivas autorias, beleza? Tá. O secretário de Estado e autoridades equivalentes, secretário de Estado ou autoridades equivalentes a ele, deverão o quê? Instituir comissões permanentes de sindicância ou designar sindicâncias junto aos respectivos órgãos ou entidades. Ela tem natureza inquisitorial. O inquérito policial tem natureza o quê?
Beleza, exatamente. Só para você entender o que a gente está falando de processo, tá? A gente está falando que ela é uma atividade preparatória para o processo. Ah, professor, você está falando então de ação penal? Não, eu estou falando de processo administrativo disciplinar. O inquérito não é uma situação preparatória para uma futura ação penal? A sindicância é uma ação preparatória, é uma situação, um instituto jurídico preparatório para o processo administrativo disciplinar, beleza? Vamos lá. E não quer dizer, inclusive, já trazendo uma dentro para você do aspecto prático, não quer dizer que toda sindicância vai virar um PAD, tá? O polícia, a gente costuma dizer que o polícia que trabalha, ele responde sindicância, tá? Aí você vai lá, prova contar, a gente vai ver prazo, a gente vai ver situação de produção de provas, situação de defesa, a gente vai ver tudo isso daqui. Você vai lá, responde a parada, prova que estava tudo dentro da normalidade, da legalidade, vida que segue, beleza? Vamos lá. Olha só. Continuando aqui, será conduzido por servidor comissão nesse fim designado, assegurando-se no seu curso a informalidades, questão de sigilo necessária à elucidação dos fatos exigidos ao interesse da administração. Tá? O sindicância, a comissão deverá apresentará seu relatório à autoridade que designou, a qual competirá a expedição do despacho decisório com a conclusão, né, conclusão da sindicância e a alternativa cumulativa D. A gente vai ver quais são as alternativas. Isso aqui é a conclusão da sindicância, tá? Avanço aqui. Olha só. E aí, concluída a sindicância, como eu disse para você, nem toda sindicância vira parte. Aí ele vai decidir, por meio das informações produzidas, né, do conhecimento ali produzido durante a sindicância, se vai evoluir para um PAD ou o que vai ser determinado. A gente vai ver aqui agora, beleza? Pegou a ideia? Vamos lá. Se ele vai instaurar o PAD, se ele vai determinar visando o melhor esclarecimento dos fatos, mesmo que outro sindicante ou comissão realize novas diligências que entender necessário, tá? E essas devem ser especificadas. Arquivar a sindicância. Lembra que eu falei para você, nem tudo vira PAD. Eu digo porque, olha só, vem alguma situação lá, o maluco quer te prejudicar, fala, tá acontecendo isso, o cara tá andando de carro assim, o cara tem isso. Gera uma situação de uma denúncia na corregedoria, por exemplo. E aí abre-se, se julgar necessário, né, abre-se a sindicância para investigar. Aí viu na sindicância e fala, acharia o cara porque ele tem ciúminho, ou porque ele já brigou, tem algum problema com o cara, ele tá jogando na massa aqui na corregedoria e tudo mais. Existe isso, gente. Já ouviu falar de situações assim, não na polícia penal, mas a gente já ouviu falar de situações assim, beleza? Tá. Nesse sentido, existe um indício de alguma situação, abre-se também uma sindicância para investigar aquilo ali. Se evoluir para um PAD, segue o processo e tudo mais, com os prazos, com a produção de provas, com testemunhas, etc. A gente vai ver todas as jurisprudências acerca disso aqui também, tá? Beleza. Olha só. Aí, voltando aqui com a voz. E voltando aqui com você, olha só. Eu estou passando alguns pontos aqui e estou elencando só os principais pontos, que são os possíveis pontos de serem cobrados na sua prova, tá? E os pontos que já caíram em outras oportunidades, então são os mais relevantes realmente, beleza? Vamos lá, olha só. Voltando aqui, encaminhar cópias ao Ministério Público, né, pode ser indício da prática de atos de improbidade administrativa e de ilícito penal. Lembra que eu falei para você das 3 esferas? Ele pode ser julgado em cada uma das esferas, na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal. Aqui ele está sendo analisado na esfera administrativa, mas se rolar um ato de improbidade, manda para lá para ele ser julgado na esfera civil. Se rolar um ilícito penal, manda também que ele vai ser julgado na esfera penal. Pegou a ideia? Então, esfera administrativa, esfera civil, esfera penal, beleza? Esfera civil, ato de improbidade, todos os requisitos lá do 9, 10 e 11 da lei de improbidade e etc. Penal, ação pública, condicionada, incondicionada, a depender do crime praticado, né? Quando eu falo de crime ou delito praticado, porque ele incide na esfera penal. E aí quando eu falo de ilícito administrativo, é a esfera administrativa, beleza? Vamos lá. Designar servidor integrante da unidade correcional, corregedoria, setorial para conduzir a celebração do termo de ajustamento de conduta, chamado TAC, tá? Termo de ajustamento de conduta.
O relatório de sindicância que propuser a instauração do processo administrativo disciplinar conterá a exposição da infração disciplinar, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do ilícito disciplinar, que é o ilícito administrativo, né? Quando necessário, a indicação das provas serem produzidas durante a instrução, da instrução processual, né? E as testemunhas, observando o limite estabelecido para o respectivo rito. Quando ele fala de limite estabelecido para o respectivo rito, a gente vai ver lá na frente, porque tem-se toda a fase processual do PAD, por isso que a gente ainda está na sindicância, quando a gente chegar no PAD. Você vai ver toda a fase processual, inclusive quando entrar no rito, né, que é a parte do processo, efetivamente, tem os 3 ritos, ordinário, sumário e sumaríssimo. A gente vai ver como se define cada um deles, inclusive a pena máxima e abstrato. A gente vai ver se é demissão, se é cassação da aposentadoria, que inclusive é por ordinário, se é suspensão ou multa, né, que não é cumulativa, é a conjunção alternativa, que é para o rito sumário, né? E a gente vai ver ali a parte da advertência, que é para o sumário. A gente vai ver isso quando chegar lá, beleza? Só adiantando o assunto aqui, vamos lá. Perdão, olha só. O relatório de sindicância que propuser o arquivamento demonstrará ausência de indício, suficiente de autoria e materialidade, beleza? E aí vai ser arquivado. O relatório de sindicância que propuser a celebração de termos de ajustamento de conduta, que é o TAC, conterá a exposição da infração disciplinar, voltou, da infração disciplinar, todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do ilícito disciplinar, bem como a demonstração da presença dos requisitos expostos no 252, tá? Avanço com você um pouquinho mais para a gente finalizar esse ponto da sindicância. Olha só, o que é bastante relevante aqui, ó. Contar prazos, tá? Prazo. Qual que é o prazo de conclusão da sindicância? 90 dias, mas, contudo, entretanto, no entanto, todavia, conjunção adversativa que está contrapondo esse prazo determinado, pode ser prorrogado por igual período, ou seja, 90 dias também. Olha só. A critério da autoridade instauradora. Então, quando ele fala que o prazo será de 90 dias, na verdade aqui é uma fala genérica, tá? A lei ela não foi inteligente em colocar isso. Quando ela fala assim, ela fala de 90 dias, olha só, e no final ela coloca por igual período, você entende uma situação, pra gente. Isso aqui vem da lei penal, né? A gente entende essa situação. Quando ele fala de 90 dias, é porque ele tem que especificamente ser de 90 dias, tá? Para a conclusão da sindicância. Mas se a sindicância, entenda aqui, analisando doutrinariamente, se a sindicância ela for mais séria e mais rápida, eu conseguir concluir os atos investigatórios dentro de 15 dias, por exemplo. Eu preciso terminar, esperar, estender os 90 dias. Lembra do princípio da eficiência? Princípio administrativo da eficiência, tá? Eu preciso esperar os 90 dias para aí sim enviar a sindicância, para aí sim dar seguimento na situação, se vai virar parte, se não vai, se vai ser arquivado, se vai ser designado no termo de ajustamento de conduta. Não, cara, entendeu? Não. Tá, mas eu terminei em 90 dias, aliás, eu não terminei, né, em 90 dias e preciso de mais prazo. Pode prorrogar por igual período, por mais de 90 dias? Pode. Mas eu terminei em 35 dias. Lá atrás a gente acabou de ver que fala que ele pode proceder novas pesquisas se achar necessário, lógico que tem que determinar cada uma delas, com novo sindicante, ou determinar novo sindicante para fazer essas novas pesquisas, por exemplo. Então esse sindicante concluiu aqui em 35 dias. Mas eu posso prorrogar, que é a fala final, por igual período? Posso, tranquilo, tá? Então ela é genérica, ela não é obrigatoriamente nesse prazo, só para você entender. Mas entenda uma parada, se a prova perguntar qual que é o prazo de conclusão, entenda, para a prova, só para você entender a análise doutrinária. Agora esquece do que eu falei e agora vai levar para a prova. O que eu vou levar para a prova? Só que eu quero marcar X no lugar certo, acertar a questão de prova e virar um policial penal, amém? Amém? Falei que amém que recebe aí para você da professora, não sabia que você será um policial penal de gás, amém? Amém, olha só. E aí, a prova me pergunta assim, conforme a lei 2756 de 2020, qual o prazo para a conclusão da sindicância? Você vai falar de
90 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Ponto, acabou, não discute mais, que é o que está previsto aqui. Show? Beleza. Agora é o que a prova não vai perguntar, que é a análise doutrinária, é isso que eu te expliquei. Mas grave só isso aqui na sua cabeça, de 90 dias prorrogado por igual período. Beleza que segue, beleza? Vamos lá. Avanço. Glória. Avanço um pouquinho mais com você, olha só. Aí a gente avança efetivamente agora para o PAD. PAD, processo administrativo disciplinar. Beleza, suponhamos que virou o PAD. Quais são as fases do PAD? Olha só. Primeiro eu tenho instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. Tá, professor, olha aqui. Depois que veio a sindicância virou um PAD. Aí eu instauro, glória a Deus, vai dar certo, olha só. Aí eu instauro um PAD, tá? Depois que eu instaurei o procedimento, a gente vai ver quais são todos os requisitos aqui da instauração do PAD, tá? Olha só, aí eu vou para a instrução. A instrução tem 3 situações dentro dela, que é o rito que a gente vai ver, tem dos atos e termos processuais, e temos também da citação e da revelia. Professor, o que é um sujeito revel? O que é um sujeito revel? A gente vai ver isso aqui lá na frente também, que determinou o prazo para ele apresentar a sua defesa, seja por escrito, tudo mais, ou para ele se apresentar, ele cagou, sumiu, não quis, tudo mais, saiu fora. É o cara revel, que é o cara que está ali, a revelia, tá? Professor, ele pode ser julgado ou não a revelia? A gente vai ver lá na frente, isso aqui é importante, esses pontos podem cair em prova, por isso que eu estou elencando isso aqui para você, beleza? Aí dentro do rito aqui a gente vai ver que a gente tem o ordinário, o sumário, o sumaríssimo. Professor, mas eu já vi isso aí, mas eu já vi isso em processo penal, exatamente, é quase a mesma coisa, porque isso aqui é um processo, mas é processo administrativo, tá? E dentro daqui a gente vai ver como se determina cada um deles, tá? Que aqui tem 4 penalidades para se determinar, aqui tem 2 e aqui tem 1, tá? Beleza, vamos lá. Então, para instauração, primeiramente, professor, como se dá a instauração do PAD? Olha só, salvo disposição em contrário, né, são competentes. Quem é competente do PAD? Mas isso aqui já adiantando, pode ser delegado, pode sim, tá? São competentes para a instauração do PAD no âmbito das atribuições o chefe do Poder Executivo, tá? Que é o governador, que é o prefeito, beleza? Ou, aqui como é a 2756, tá? Nós estamos falando de âmbito do Estado de Goiás, que é o chefe do Executivo, que é o governador do Estado, beleza? Que é a lei estadual. Os secretários de Estado e autoridades equivalentes ao secretário, independentemente da penalidade disciplinar abstratamente combinada à infração penal. Por que ele fala isso aqui? Independente da penalidade, a competência para instaurar? Porque a penalidade em abstrata combinada vai determinar o rito, tá? Então a penalidade abstrata ela determina o rito, se vai ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ordinário quer dizer comum, normal, ou sumário ou sumaríssimo, que é mais sério, mais rápido. O sumário ali é o normal, mais tranquilo ali. E ele fala, independente da penalidade abstrata combinado, independente do rito, que a penalidade determina o rito, são essas pessoas competentes para instaurá-lo, beleza? Vamos avançando aqui. Olha só. A competência descrita nesse artigo ele poderá ser o quê? Como eu falei para você, objeto de delegação. Pelo seu titular, autoridade administrativa hierárquica, né? Subordinada hierarquicamente ou imediatamente inferior ao chefe da unidade administrativa ou ao chefe da unidade administrativa. Quando ele fala aqui, por exemplo, ele falou lá, o chefe do executivo ou quem ele falou? Os secretários, certo? A gente volta aqui, ele falou ou o chefe do executivo ou os secretários, beleza, tá. Aí eu tenho secretários, ok. Secretário, eu falo secretário de Estado, tá? Secretário de Estado. Beleza, essas 2 pessoas são competentes. E eles podem determinar para a pessoa hierarquicamente subordinada a ela, diretamente, tá? Imediatamente subordinado ali, ou próximo na relação hierárquica, ou ao chefe da unidade administrativa correcional. Por exemplo, quem que é o chefe da unidade
administrativa correcional hoje da Polícia Penal. É o policial penal Igor, ele é o chefe da corregedoria, tá? Da unidade correcional. Ou seja, pode ser delegado para a pessoa imediatamente, diretamente, hierarquicamente, né? Abaixo próximo da hierarquia com o governador, ou o governador pode direcionar, por exemplo, para o próprio chefe da unidade correcional. Foi uma situação com o policial penal e fala assim, o seu gerente corregedor, instaura um PAD aí. Pode ser assim, tá beleza? Vamos lá. Na hipótese de acúmulo ilegal de cargos públicos, havendo mais de autoridade competente no âmbito da administração pública estadual para instaurar o processo administrativo disciplinar, a competência será definida for daquela que primeiro instaurar o processo. Como que chama isso aqui? Prevenção. Inclusive, tá no seu edital a parte de competência processual no processo penal, tá? Então, lá no processo, só fazendo um adendo aqui, lá no processo penal, qual que é a regra de determinação de competência? É pelo local do fato, a regra, no Brasil adotado. Tem várias outras situações, a gente sabe disso lá na parte de competência. Aí nós temos, como aqui também tem, a parte de suspeição, impedimento, tudo mais, da competência, tudo mais. Lá embaixo, na parte de competências no processo penal, tem a competência pela prevenção, que é o juiz que o quê? Os dois são igualmente competentes, aí rolou a situação e fala, o juiz não foi, eu vou primeiro. Puf, aquele que foi primeiro, ele foi prevento, né? O provento, ele teve prevenção, ele foi o primeiro que se fez, beleza? Então, quando eles forem igualmente competentes, vai a competência para o primeiro que tomar atitude ali, beleza? Como diz aqui, ó, o primeiro que instaurar o processo, beleza? Tá. O processo administrativo disciplinar será instaurado no órgão ou na entidade onde foi praticado o fato, resguardada a competência de julgamento. Como eu falei para você, por exemplo, se foi na PP, será no quê? Na PP, tranquilo. Vamos avançar. Vamos passar para os mais importantes aqui, olha só. Beleza. Quando for, lá no quarto ele fala uma situação interessante aqui também. O incidente de incompetência não acatado pela autoridade instauradora será remetido àquela imediatamente superior da decisão. Ou seja, se foi instaurado não pelo no nosso caso aqui, pelo gerente, foi pelo um inferior a ele, o que vai fazer? Automaticamente dele vai voltar aqui para o superior, é isso que fala aqui. Mas agora o que é bem relevante para a gente, olha só. Quando for conveniente razão da circunstância de ordem técnica, social, econômica, jurídica ou territorial, poderá o órgão central do sistema de correição, porque nós temos aqui, ó, por exemplo, na PMGO, PCGO, e a melhor polícia penal do Brasil aqui é a PPGO, nós temos aqui os seus órgãos de correição. Mas nós temos também um órgão central de correição, tá? Nós temos aqui também. Aí, olha só. Poderá o órgão central do sistema de correição motivadamente avocar instauração e julgamento do processo administrativo disciplinar. O que é isso? Lembra que eu falei para você lá na temática administração pública? Delegação de competência é eu pegar uma minha e passar para o inferior. Eu pegar ela de volta é revogação da delegação, não é avocação. Então, olha só, existe um órgão superior correcional e existe as corregedorias dos órgãos, das instituições. E aí, houve um ilícito administrativo aqui, com um exemplo policial penal. Aí, nosso corregedor instaurou. Mas esse órgão superior foi lá, avocou. Ele pegou uma competência dele e pegou para si. Então, olha só, quando eu delego para o inferior, eu estou delegando. Quando eu pego de volta o que eu deleguei, é revogação da delegação. Agora, quando é uma competência dele e eu pego a dele para mim, chama avocação. E é isso que diz aqui, beleza? Então, vamos voltar lá para você entender. Olha só. Pode o órgão central motivadamente, é claro, avocar a instauração do julgamento do processo administrativo disciplinar, beleza? O PAD será instaurado por meio de portaria, que conterá no mínimo o quê? Vamos lá. Identificação e qualificação funcional do polícia, descrição dos fatos imputados ao servidor. Quando fala servidor, porque não tem só polícia submetida a 2756, são vários servidores aqui, tá? Tem a PPGO, tem a PCGO,
GO, tem a SEAD, que é a Secretaria de Administração. Nós temos os órgãos aqui que são, por exemplo, da educação, vários órgãos aqui. Então, quando fala servidor público, tá? E não somente polícia, beleza? Tá. Então, o que tem que ter o PAD? Identificação e qualificação funcional do servidor, descrição dos fatos imputados, capitulação legal das supostas, porque não foi julgado, supostas transgressões disciplinares, definição do rito, a gente vai ver já como se define o rito, nome e a função de cada membro da comissão, a gente vai ver como que se instaura, quem que vai participar da comissão processante, né? O local onde essa comissão desenvolverá os trabalhos de apuração. Tá, deverá ser publicado extrato da portaria no que? Do processo disciplinar, sem a identificação, é claro, né? Qualificação funcional do servidor acusado. Publicada onde? No Diário Oficial. Tá. Os autos do processo administrativo disciplinar serão apensados da sindicância preliminar, se houver sindicância. Lembra que eu falei para você? Não é obrigatório a sindicância. É bom, mas não é obrigatório, beleza? O processo administrativo disciplinar será instruído por a comissão que eu falei para você aqui agora. Aqui é a comissão. Instruído por uma comissão de 3 servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo. Vou até destacar com marca texto aqui agora. Preferencialmente estáveis. Quem são os servidores estáveis? Você assistiu a minha aula de servidores públicos. São servidores, com mais de 3 anos de efetivo exercício, o que é importante, no cargo, tá? Porque se eu tiro outro no outro cargo, outro no outro não conta, é no cargo, beleza. Vamos continuando. Submetidos ao regime desta lei. Qual lei? 2756 do ano 2020, quando ele fala desta lei. Instituída pela autoridade que houver instaurado, dentre os quais designará o seu presidente, que deve ser ocupante de cargo de escolaridade de nível superior ou de mesmo nível do cargo do acusado. Isso aqui é até um pouco, vou falar para você, volta aqui comigo, nesse sentido aqui, até um pouco irrelevante. Por quê? O que é o pré-requisito para que você ingresse na Polícia Penal? É curso superior em qualquer área, certo? Professor, a gestão de segurança pública serve. Ele é considerado um superior sequencial pelo MEC? É. Então, se o cara tem um curso superior, ele tem também um curso superior, ele pode presidir o PAD? Pode, porque é mesmo grau hierárquico. Mas se o presidente tem um doutorado, parada toda, e o outro só um superior, perfeitamente também é o que fala aqui, beleza? Vamos lá. Olha só, a comissão poderá funcionar e deliberar com a presença mínima de 2 dos seus membros. Suponhamos que são 3, mas um não pode estar presente. Vai funcionar da mesma forma? Vai. Princípio do quê? Da eficiência. Vamos lá. Os secretários de Estado e a autoridade equivalente deverão instruir comissões permanentes de processo administrativo disciplinar junto aos respectivos órgãos de entidade, havendo suspeição ou impedimento. Já a gente vai chegar nisso aqui, suspeição e impedimento de quem? De quem vai julgar, beleza? Ou qualquer circunstância que impossibilite o torne conveniente a atuação dos membros da comissão permanente, instaurar-se uma comissão especial nos termos do caput desse artigo. Tá. Professor, então os membros também podem ser suspeitos ou impedidos? Sim. Meu irmão, pensa só uma parada aqui. Você vai ser o sindicante de um PAD da sua mulher? Pode de duas uma. Eu gosto da minha mulher pra caralho, não quero prejudicar ela. Eu vou alisar, vou recomendar o arquivamento. Ou o maluco tá pisado com a mulher enchendo o saco, aquela parada. Ele fala assim, meu irmão,
Vou dar pelo menos vou fazer para julgar pelo menos uma suspensão para ela. Ou se for autoridade julgadora, né? Ele vai lá, faz a sindicância, ou se for ele julgador, ferra na mulher dele. Então, tipo, pode? Não pode. Por quê? Vai ser pessoal, vai ter pessoalidade. Tá? Isso, inclusive, é um dos requisitos aqui da suspensão e impedimento, a gente vai ver. É pessoalidade. Qual que é o princípio da administração pública? É impessoalidade. Pegou a ideia? Então vamos avançando aqui. Não pode, tá? Vai ser declarado suspeito ou impedido. Ó, o próximo bem relevante aqui, olha só. Sempre que necessário, ou seja, quando necessário, é claro, a comissão dedicará todo o seu tempo de trabalho ao processo administrativo. Olha o que é importante, ficando seus membros, em tal caso, dispensados do serviço normal da repartição até a entrega do relatório final. Então nós temos o quê? Olha só. Qual que é o tempo do PAD? A gente vai ver lá na frente o tempo de conclusão do PAD. Então nesse período aí, a comissão ela pode ficar em dedicação exclusiva, pode determinar o seu tempo de trabalho para a realização da confecção das provas, etc. Que ele pode ficar em dedicação exclusiva, pode, adstrito, né? Adstrito, ou seja, não está vinculado, na verdade, distrito, né? Adstrito a carga horária de trabalho normal da repartição, que é a corregedoria que trabalha, sim, ele não vai ficar, resumindo em palavras mais claras, ele não vai ficar vinculado, beleza? Voltando então. A designação do servidor para conduzir o PAD constitui encargo de natureza obrigatória. Isso aqui é importante, presta atenção aqui. Sob pena de recusa, configura transgressão disciplinar calculada no inciso do 202. Então, olha só, se ele foi designado, lógico, ele não é suspeito nem impedido, ele foi designado para a comissão e fala assim, pô, não quero não, porque esse PAD é do maluco lá no final do estado, quase entrando em outro estado já, eu vou ter que viajar na comissão para ouvir o servidor, para colher prova, ouvir os outros servidores da unidade. Não dá não, cara. Mas você não pode recusar. Determinou, você vai. Beleza? Bacana, vamos lá. Olha só. Avança um pouquinho mais com você. Aí a gente vai ver agora quem é impedido e quem é suspeito. Primeiro, impedimento. Quem é impedido de atuar na comissão processante que o servidor quer? For cônjuge, como eu falei para você, sua mulher, seu marido, ou companheiro do acusado, ou do defensor, parente conseguindo uma fim em linha reta ou colateral até o 3º grau, assim como também no processo penal, né, do acusado ou defensor, tenha sofrido punição disciplinar cujo cancelamento ainda não tenha ocorrido, tá? Nos termos do 194, esteja respondendo a PAD também, ou, né, processo criminal, participe como perito ou testemunha do processo, tenha se manifestado anteriormente na causa que constitui objeto de apuração do processo, inclusive na condição de notificante ou autor da repartição, tenha atuado em sindicância preliminar, auditoria, investigação, procedimento que resultou a instauração do PAD, ou seja, a comissão preliminar, né? Preliminar. Nesse caso aqui, por exemplo, foi ele que tenha se manifestado, tarará, inclusive na condição de notificante. Foi ele que notificou, por exemplo, notificou a comissão, por exemplo. Ele não vai atuar depois no processo, tá? Beleza? Aí não atua no processo, ele é impedido. Atue como defensor do acusado em qualquer processo administrativo ou judicial. Tenha celebrado termo de ajustamento de conduta, ou TAC, até o efetivo cumprimento das obrigações avançadas. E suspeito, professor, que ele também não pode atuar na comissão, olha só. Seja amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes dos seus defensores, porque ele vai ter personalidade no processo, tem interesse no resultado do processo, tem interesse na decisão administrativa a ser tomada pelo acusado,
seja credor ou devedor do acusado ou do seu defensor, com eles mantém relação de negócio. Porra, não dá, né, irmão? Olha só, os incidentes de impedimento ou suspeição serão decididos pela autoridade instauradora no prazo de 5 dias. Isso aqui é importante. Se a banca perguntar de prazo, você tá safo, beleza? E aí, olha só, a gente vai passar agora primeiramente da instrução do processo. Lembra que eu falei, ó, da instauração do processo? A gente já viu, agora a gente já vai passar da parte da instrução. Só que, logicamente, para não ficar muito extenso o bloco, toma seu café, toma sua água e volta rapidamente pro professor. Valeu? Vamos avançar. Valeu, meu querido. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor.